Ainda de pé, abra a sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 14, versos 18 e 19. Depois tem que pregar pelo menos 1 hora, depois de um negócio desse. Todo mundo conhece aqui o Evangelho de João? Já leu o Evangelho de João? O Evangelho de João foi escrito por João, apóstolo amado. Escreveu também, além do Evangelho, as 3 cartas universais e também o livro de Apocalipse. O propósito de João ao escrever o Evangelho foi provar que Jesus é Deus. Por isso que ele começa o Evangelho dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O propósito do livro, ele narra 7 milagres que estão registrados do capítulo 1 até o capítulo 11. 7 milagres. E o último é o milagre da ressurreição, onde Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Do capítulo 12 até o capítulo 21, João vai tirar Jesus do ministério público e colocar Jesus no seu ministério particular, dos discípulos. No capítulo 12, ele está em Betânia, ele é ungido em Betânia. No capítulo 13, ele vai para o cenáculo, lava os pés dos discípulos, celebra a Páscoa. Capítulo 14, 15 e 16, Jesus vai trazer uma mensagem de consolo para nós. E é isso que eu quero falar para você nesta noite. Jesus, o nosso consolador, de todas as horas e de todos os momentos. Vai dizer amém ou não? Amém. Ele é o consolador. Eu queria que você decorasse esses 3 capítulos. Capítulo 14 começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Capítulo 16 encerra o sermão de consolo, ele dizendo: estas coisas vos tenho dito, para que em mim vocês tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler 2 versículos apenas, 3 lições práticas. João 14, 18 e 19. Vamos ler juntos? Não vos deixarei, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Amém. Pode sentar. 2 versículos aqui, que tem 3 lições preciosíssimas para nós nessa noite. Os discípulos estavam perturbados. Jesus, ele conhece a cada um de nós. Os discípulos estavam cheios de emoções, de tristeza, de angústia. E quando Jesus não se turbe o vosso coração, isso aí na língua grega é um imperativo. A mesma coisa que ele dizer assim: não andeis o quê? Ansiosos. Não se turbe o vosso coração. Não deixe que a tristeza da minha separação, não fiquem envergonhados porque vocês estavam disputando aqui quem é o primeiro, quem é o maior. Não fiquem perplexos porque um de vocês vão me trair. Não oscile na fé, achando que eu não sou o Messias. E aí ele vai, nesses 2 versículos, eu vou resumir aqui.
dizer 3 coisas para os seus discípulos. Primeiro, ele vai dar uma garantia para os seus discípulos. Versículo 18, qual é a garantia? O que ele diz? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Não vos deixarei órfãos. A figura aqui é de um pai que abandona os seus filhos e não volta mais. O pai é o provedor, o pai é o protetor. O pai é aquele que dá afeto, é aquele que dá identidade. E ele está dizendo para os discípulos o seguinte: eu não vou abandonar vocês. Porque a igreja de Cristo não é um orfanato. A igreja de Cristo não é uma casa alugada cheia de inquilinos. Você não é inquilino. A igreja de Deus é uma família. Então, não existe a possibilidade, em nenhum momento da minha vida e da sua vida, por mais angustiado que eu esteja, por mais perturbado que eu esteja, de Jesus me abandonar, de Jesus te abandonar. Não vos deixarei órfãos. E ele diz assim: voltarei para vós outros. Voltarei. Eu acho isso aqui muito bonito. Porque esse voltarei para vós outros tem pelo menos 3 sentidos aqui. Eu vou voltar. Depois que eu morrer, eu vou ressuscitar. Eu vou voltar para vocês. Eu vou voltar para vocês porque no dia que eu for para o céu, o decreto já está determinado. Eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. E o Espírito Santo é outro consolador que vai habitar em você. Por isso que ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias. Como é que Jesus está conosco todos os dias? É na pessoa do Espírito Santo. Mas também tem outro sentido. Veja lá no versículo 3, no capítulo 14, ele diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Então eu volto após a ressurreição, eu volto através da pessoa do Espírito Santo, e eu volto pessoalmente. Eu vou voltar para levar vocês. E aí vocês vão voltar para casa, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E no último dia, depois que os meus dias acabarem, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então Jesus, ele dá essa garantia para mim e para você. Tá certo? Você não é órfão, você é filho. E ele vai estar cuidando de mim e de você durante todos os dias da minha vida. Ele vai cuidar da sua igreja até quando ele voltar para buscá-la definitivamente. Depois de dar essa garantia, ele conta um segredo. O segredo está aí. Versículo 19. Diz assim: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Preste atenção, que Jesus está dizendo aqui.
Ele está dizendo, daqui a pouco eu vou subir na cruz, vou morrer, vão pegar o meu corpo, vão me enterrar. Depois que eu ressuscitar, eu não vou mais me revelar para o mundo mais não me verá. Eu vou me revelar para vocês, vocês me verão. Eu acho isso maravilhoso, porque o segredo da revelação não é para o mundo. Jesus se revelou durante 40 dias após a sua ressurreição. Revelou exclusivamente a sua igreja. O mundo não vê o Cristo vivo que nós estamos adorando aqui nesta noite, mas nós o vemos pela fé, porque bem-aventurado os que não viram e creram. E eu posso ver pela fé. A fé vê o invisível, a fé crê no incrível, a fé recebe o impossível, a fé abre os nossos olhos espirituais. Você não pode partir para a eternidade sem essa revelação. Se você não tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você tem que pedir para o Espírito Santo nessa noite, dizer assim: abra os meus olhos para que eu possa ver. Abra os meus olhos. Abre os olhos do meu coração, do meu entendimento. Abre a minha compreensão, para que eu possa entender o mistério da cruz. O mundo não me verás. Por isso que o mundo não celebra. O mundo não vê. Vou contar um segredo para você no capítulo 14. Versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode o quê? Receber. Não pode. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E o pacote é completo, não inventa não. Nós somos convertidos pelo Espírito Santo, fomos selados com o Espírito Santo, fomos batizados com o Espírito Santo, fomos penhorados pelo Espírito Santo e fomos ungidos pelo Espírito Santo. Você não precisa fazer mais nada. Não gasta dinheiro com óleo. Você já está com o Espírito Santo dentro de você. É o pacote completo. Por isso que a gente vê Jesus sentado no alto e sublime trono, e a gente pode cantar: digno é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo. Ele está vivo. O Espírito Santo está em nós justamente para que a gente possa ter essa visão, essa compreensão espiritual. Mas aí vem, presta atenção, uma garantia, um segredo. O Consolador está conversando com a gente. Uma garantia, um segredo, uma promessa. Versículo 19, a última parte. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também o quê? Vivereis. Eu vou morrer e vou ressuscitar. Mas quando eu morrer, vocês morrerão comigo e vocês ressuscitarão comigo. Vocês serão novas criaturas em Cristo Jesus. Vamos pegar um texto bíblico que os batistas gostam muito para defender o batismo por imersão. Mas tudo bem. O importante é que foi batizado. Colossenses capítulo 2. Versículo 12.
Colossenses 2:12. Vamos ler juntos, bem forte? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente mesmo fostes o quê? Ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou o quê? Dentre os mortos. Jesus, quando morreu, ele morreu por mim e por você. Jesus, quando ressuscitou, ele venceu a morte. E nós, nele, somos mais que vencedores. Ele abriu a fila. Por isso que ele chama, que ele é a primícia dos que dormem. Todos nós vamos ressuscitar. E eu quero dizer uma coisa para você. O Espírito Santo, que habita em mim, que habita em você, que habita na igreja, é o mesmo que ressuscitou a Cristo. E Paulo diz lá, por favor, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Lê comigo bem forte. O versículo 11. E como diz os assembleanos, toma posse. Versículo 11. Vamos ler juntos? O Espírito daquele, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também louvado seja Deus por isso. Por isso que Paulo fala que nós precisamos experimentar o poder da ressurreição. O que é o poder da ressurreição? É o poder do Espírito. Ele está em nós. Então, irmãos, vamos celebrar. Vamos celebrar. Por isso que nós não celebramos Páscoa. Nós celebramos todos os domingos. Depois que Cristo ressuscitou, a igreja passou a se reunir no primeiro dia da semana. Lá em Apocalipse capítulo 1 diz que esse dia da semana é o domingo. Todo domingo a gente celebra que Cristo já ressuscitou. Amém? E que você morreu com Ele. E ressuscitou com Ele, espiritualmente. E a sua ressurreição está garantida. Quando nós morrermos, ou deixarmos esse tabernáculo, como diz Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5. Nós temos um edifício feito por Deus, não por mãos humanas, no céu. Aqui é tabernáculo, lá é edifício. Vai ser para sempre. E você não vai precisar tomar Monjaro, nem Ozempic. Você vai, saradão. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos cantar. Repete o esboço aí, o que é que eu falei? Uma garantia, um segredo e uma promessa. Volta com isso. E volta cantando glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, a raiz de Davi. Amém? Vamos cantar e celebrar a nossa vitória.
Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso veio o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Jesus, ele é a brilhante estrela da manhã. E a noiva diz: vem. E o Espírito diz: vem. E nós vamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Amém. Senhor Deus, que essa promessa gloriosa da nossa vitória, que já está garantida e selada, possa iluminar a mente, aquecer o coração e tocar na vontade de cada um aqui, para que nós possamos sair daqui consolados, encorajados nessa noite no nosso relacionamento com Cristo. Tira do nosso coração toda perturbação, toda intranquilidade, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa ser derramado aqui, e que nós possamos ter uma vida de paz, mesmo no meio de uma guerra, mesmo vivendo num mundo que jaz no maligno, que a paz do Senhor esteja presente na nossa vida. Que o Senhor nos console, nos encoraje, nos conforte, nos anime, nos guie, nos ensine. Que o Senhor seja a nossa fonte de poder, de encorajamento. Leva o teu povo em paz para casa, protege de gente ruim no caminho, de assaltante, de ladrão, meliante, e que nós possamos chegar em casa em paz e termos uma semana abençoada na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, o carinho, o conforto, a alegria do Espírito Santo esteja sobre cada um aqui, sobre cada família, sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém? Pode sentar. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui nessa noite. Você que está nos assistindo aí, tá certo? Muito obrigado pela audiência. Faz um pix aí para ajudar nas construções, furar poço, cesta básica, sustentar mais de 100 campos missionários que nós temos. Então, tem que pagar a conta, filho. Imposto e morte são duas coisas certas na vida. Gente, vida que segue. Amanhã o pastor Hernandes estará aqui à noite, o príncipe pregando aqui no nosso Conexão com Deus. Tá certo? E estamos trabalhando firmes para inaugurar o nosso galpão. Quero parabenizar o Ministério de Música da igreja. Certo? E chegaram os irmãos que vieram da CCB me procurar. Pastor Ival,
Nós tocamos, como é que a gente faz? Fica calmo. O Deus que você servia lá, você vai continuar servindo aqui. Nem que a gente faça 10 orquestras. Bom para trocar lá na Praça da Sé, ali na frente, no Largo de Pinheiro, não tem problema não. Outra coisa, servir a Deus não é só tocar, não. Tem que estudar a palavra de Deus, tem que ler a Bíblia, tem que dar testemunho, tem que dar dízimo, oferta missionária. É o pacote, filho. Por exemplo, você está me vendo aqui, meu dízimo é descontado na fonte. Porque se cair também na conta, é o buraco negro do universo. Some de uma hora para outra. Né? É desse jeito. E Deus tem sustentado a sua obra. Feito. Né? Se Deus quiser, mais uns 2 meses, nós vamos estar lá. Lá vai caber 1.500 pessoas. Sentadas. Certo? E nós não vamos diminuir o número de cultos, não. Nós vamos fazer os 4 cultos. Amém ou não? Amém. Pronto. E vamos para cima, e vamos para frente. Com a graça de Deus. Não fale mal dos outros. Tem uma oração do Salmo 141. Põe um anjo à porta dos meus. Mas com espada afiada. Quando botar a língua, pá. Você acha que Pedro, quando deu aquela espadada na cabeça do soldado lá, ele deu para cortar a orelha ou foi para abrir o crânio? Para abrir o crânio, o cara que tirou assim, aí pegou na orelha só, mas ele deu para... Então, tem um anjo aí que é especialista, lê lá Salmo 141, tá? Para Deus botar um anjo na porta de sua boca. Bota logo na minha que terminou, vamos embora.